Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, que vocês estejam bem, sobre a proteção de Deus, sobre os cuidados dele. Estamos aqui para mais uma vez estudarmos a sua santa palavra. O último estudo que nós fizemos foi sobre a lei, né? Nós dividimos o estudo em duas partes. Nós colocamos como lei de Deus e lei de Moisés. Lembrando que a lei de Moisés, que foi Moisés que escreveu tudo, mas sempre sobre a orientação de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque como nós já vimos lá no estudo, se eu não estou enganada, foi nosso primeiro estudo, tudo que está escrito na Bíblia é sobre orientação do Espírito Santo de Deus. Nada foi escrito por vontade do homem. Isso está escrito também na Bíblia. E aí nós vimos que essa orientação Deus passou para Moisés e Moisés passou para o povo. Não foi Deus que escreveu, como o caso lá da tábua dos 10 mandamentos, essa foi escrita por Moisés, orientado por Deus, claro, vou ficar repetindo isso. Essa foi escrita no livro, a outra foi escrita em pedras, né? Que mais? Essa foi guardada do lado da arca, enquanto que aquela outra dos 10 mandamentos foi colocado dentro da arca no lugar santíssimo, lá no tabernáculo, no santuário. Essa continha ordenanças, era a lei do sacerdócio, sabe, que depois foi cumprida por Jesus na cruz, que era os sacrifícios, aquelas coisas todas. Dias de festas, que os dias de festa seriam como que os nossos feriados que nós temos hoje. Equivale à mesma coisa. Enfim, e hoje nós vamos estudar sobre oração, sobre prece, sobre como nós falamos com Deus, de que forma que nós devemos nos dirigir a Ele, ok? Então, esse estudo também é um estudo um pouco longo. E para ele não se tornar cansativo, eu vou dividir ele também em duas partes. Então, nós vamos estudar uma parte essa semana, a próxima semana nós iremos concluir esse estudo. Assim não pesa, não se torna cansativo para ninguém, tá bom? Antes, porém, vamos fazer uma oração? Querido e bom Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor teve cuidado de nós. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra e te pedir, Senhor, sabedoria dos altos céus e entendimento. E também, Pai, força e coragem para colocarmos em prática na nossa vida. É o que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, nós realmente precisamos começar a colocar em prática tudo isso que nós temos estudado. Porque Deus não leva em conta, está escrito na sua palavra, o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que nós já estamos sabendo, aí nós temos que tomar uma posição. Nós temos que falar, olha, eu vou seguir o que Deus manda, ou eu vou seguir o que determina o homem, as tradições, o que eu aprendi com meu pai, o que eu aprendi com o pastor, com o bispo, né? Agora, cada estudo, nós estamos dando um passo a mais, um aprendizado a mais. E essas coisas nós temos que começar a colocar em prática na nossa vida. Do que adianta eu aprender alguma coisa, o que vai me acrescentar, se eu não colocar em prática na minha vida? Eu continuo da mesma forma, como se eu não tivesse aprendido nada, nada. E como vocês têm visto, e eu faço questão de frisar, tudo que nós estudamos aqui está na palavra de Deus, única e exclusivamente na Bíblia. Por isso que eu falo para vocês, vai dando um pause, pega a sua Bíblia, confere se o que eu estou lendo está certo, se eu não estou errada, se eu não estou equivocada. Ou então, se você quer fazer depois, toda a descrição do estudo vai estar ali na descrição do vídeo, tá bom? Mas confira, vá lá, pega a sua Bíblia e verifique. Isso é de suma importância, ok?
Mas vamos começar aqui, que eu já falei demais por hoje, né? É possível nós nos comunicarmos com Deus? O que é prece, o que é oração? Veja que lá no começo, ainda no Éden, Adão e Eva se comunicavam com Deus pessoalmente, mas devido ao pecado não foi mais possível essa integração, essa comunicação com eles. Então Deus proveu uma outra forma de nós nos comunicarmos com Ele. Vamos ver então em Lucas 11:1, Lucas 11:1, o que os discípulos pediram a Jesus. Tá assim, olha. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, os discípulos pediram para Jesus que ensinasse a eles como orar, de que forma que deveria ser a oração. Então, ensina-nos a orar. O que é uma prece ou o que é uma oração? Vamos ver isso em Salmos. Deixa eu encontrar aqui na minha Bíblia. Salmos 62:8. Aqui. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Então, nós temos que chegar a Deus, e esse é um verso de Davi, ele fala assim, ó, derrama o seu coração perante Deus. Ou seja, abra o seu coração, fale para Deus todas as suas preocupações e também as suas alegrias, os seus agradecimentos e os seus pedidos. Então, chegue para Deus e conte tudo, sem reservas, mesmo porque Ele sabe de todas as coisas, Ele só quer que nós falemos mesmo para termos um relacionamento com Ele, para que nós nos acheguemos, para que nós sintamos a necessidade de procurar, de conversar. Então, alguém certa vez falou assim, ó, a oração é falar com Deus como se eu falasse com o meu melhor amigo. Eu conto tudo, sem reservas. Eu vou a Ele e abro o meu coração, como o Davi falou aqui. A quem nós devemos orar? Olha, isso é uma pergunta muito interessante. Nós vamos para Mateus 6:6. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu devo orar para um santo? Devo orar para uma imagem? Devo orar para uma pessoa que viveu aqui nesse mundo como nós, mas que foi uma pessoa muito boa, muito caridosa, que ajudou muito o próximo? Eu posso orar para essas pessoas? Vamos ver o que a Bíblia fala, se pode ou não pode, ok? Então, nós vamos ver em Mateus 6:6. Mateus 6:6. Cadê? Está aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai. Olha, esse pai aqui está com letra maiúscula. Esse pai é Deus, está se referindo a Deus, não nosso pai terreno. Orará a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, nós devemos procurar um lugar tranquilo, um lugar silencioso, onde ninguém vai nos incomodar, e ali nós vamos orar a Deus. Percebe? Não é uma pessoa muito boa, muito generosa, que fez todo tipo de bondade, de misericórdia aqui nessa terra. Não é uma estátua, não é uma imagem, é a Deus, Deus, nosso Criador. É a Ele que nós devemos orar. E em nome de quem nós vamos orar? Se nós vamos pedir para Deus, em nome de quem nós devemos orar? João 14, 13 e 14. João 14, 13 e 14, tá assim, ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai, Deus,
e seja glorificado no Filho. Olha, é Jesus que está falando aqui. Quando ele fala em meu nome, ou seja, é no nome dele. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, nós temos que pedir a Deus em nome de Jesus. É isso que tem que acontecer. Pedir a Deus Pai em nome de Jesus, que é Deus Filho. Ok? Qual o modelo de oração, então? Como que deve ser essa oração? Vamos ver em Mateus de novo. Vamos para o livro de Mateus 6, nós vamos ler do 9 ao 13. 6, cadê aqui? Mateus 6, do 9 ao 13. Aqui, ó. Vamos lá? Tá assim, olha. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em alguma outra linguagem, fala assim: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É a mesma coisa. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, é o Pai Nosso que acredito que todo mundo conheça a oração do Pai Nosso, né? Mas vamos dar uma passadinha aqui analisando cada verso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, nós vamos nos achegar a Deus sempre reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo a sua divindade e glorificando, santificando, dando glórias ao nome de Deus. Depois vem ao teu reino, olha só, reconhecendo que tudo é de Deus. E essa é uma parte aqui que eu acho muito interessante, olha, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Hoje em dia, o que nós costumamos ver muito é as pessoas querendo se servir de Deus. Então, as pessoas chegam para Deus e falam assim: olha, eu quero isso, como agindo como crianças mimadas, né? Eu quero, eu determino, né? E eu quero que seja feita a minha vontade. Mas aí, quando Deus chega e fala assim: olha, eu deixei isso, isso, isso aqui para você fazer. Você tem que viver assim, assim. Olha, tem esses mandamentos, tem essas regras. Eu quero que você viva dessa forma. Ah, aí não. Ah, não, 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 não. Aí tem que ser do meu jeito. Mas na hora que eu quero, aí eu vou até Deus e ainda quero determinar o que Deus vai fazer. Então está havendo uma inversão de valores. É Deus que determina, porque Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é nosso Salvador. E não eu que determino alguma coisa para Ele. Eu sou um ser ferido, um ser miserável, que preciso da misericórdia de Deus. Então, vamos prestar muita atenção nisso, nós vamos pedir, sempre nos submetendo à vontade dele, mesmo porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Como um pai bondoso, ele só vai dar para nós aquilo que for o melhor para cada um de nós. Acredite nisso e procure fazer a vontade de Deus, agradar também a Deus e não só se servir dele, tá bom? Olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso. Lembra do estudo que nós fizemos lá no deserto, quando Deus mandou o maná, que ele mandava para cada dia, com exceção da sexta, que na sexta ele mandava para a sexta e para o sábado? O nosso dia é hoje. Nós temos que nos preocupar com hoje. Amanhã pertence a Deus. Não quer dizer que, então eu vou trabalhar para comer hoje, eu não sei se amanhã. Não. Quando você se coloca nas mãos de Deus, é hoje. Ser fiel a Deus hoje, fazer a vontade de Deus hoje. Necessito das suas misericórdias hoje, o pão por hoje. E amanhã, Deus vai nos ajudar, Deus vai prover cada necessidade que nós temos, inclusive da vida que é Ele que nos dá. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoados aos nossos devedores. Essa é uma parte muito interessante, né?
Eu peço perdão a Deus, eu quero que Ele me perdoe. Mas se alguém pisou no meu calo, ai, 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 não vai ficar bom isso. Aí eu não quero perdoar. Aí eu quero ser birrenta. Não, pisou no meu calo, eu não quero saber, porque eu não perdoo, eu não desculpo, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Temos que mudar sim. Temos que perdoar, porque essa parte do Pai Nosso está no condicional. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. E se eu não perdoo quem me ofendeu, como que eu quero que Deus me perdoe? Agora eu vou dizer uma coisa para você aqui, que já aconteceu na minha vida. Se você estiver magoado com alguém, se você estiver chateado, e muitas vezes até mais que isso, né? Às vezes a gente chega a sentir uma coisinha bem pior que isso ainda. Ore a Deus, porque se você não está conseguindo perdoar, pede para Ele. Você vai ver que o tempo você vai limpando aquilo, você vai se sentindo leve, porque você ficar guardando raiva da pessoa te faz muito mal. É você que fica sentindo aquele ódio dentro de você. Shakespeare disse que você nutrir o ódio por uma pessoa seria a mesma coisa de você tomar o veneno e querer que o outro morra. Percebe? Porque você fica com a sua alma, vamos dizer assim, a forma de falar, envenenada. Você fica com aquela coisa ruim. Então, ora a Deus e começa a pedir por aquela pessoa. Senhor, lembra quando eu falei de abrir o coração como um amigo? Senhor, olha, ela me fez isso, me fez aquilo, falou assim, e eu tô me sentindo desse jeito. E eu tô com muita raiva, e eu não tô conseguindo perdoar. E vai. Vai chegar uma hora que, se você não consegue falar o nome dessa pessoa na oração, vai chegar um momento que você vai conseguir falar. Aí você fala assim: ai, Senhor, sabe o Zequinha? Ele fez isso. E vai contando até você se sentir aliviado. E você vai ver que aquilo vai saindo assim, ó, vai te dando uma paz. E quando você menos percebe, você vai olhar e vai falar assim: nossa, não, que eu não tenho mais raiva da pessoa? Não é que eu não estou mais chateada? Olha que coisa interessante. Deus nos ajuda. Não é que Ele dá as regras, as leis e não nos ajuda a cumprir. Ele ajuda sim. Cada um que Ele pede. Tem um verso que eu vou ficar devendo para vocês, tá bom? Que eu acho que tem em Filipenses, se eu não estou enganada, que diz assim: ó, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Quem me capacita, quem me fortalece é Ele, ó, Pai do céu. Então, se ele está falando que nós devemos perdoar, ele vai nos ajudar a perdoar. Vamos seguir aqui. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos que Deus nos ajude, nos dê sabedoria, porque a carne é fraca. E nós precisamos evitar de pecar contra o nosso Senhor, contra o Espírito Santo de Deus. Então, pedir para Ele nos livra das tentações, nos livra da cilada. Nós saímos na rua aí, nós estamos expostos a tantas coisas neste mundo e nós precisamos que Deus nos livre de cada situação que seja de perigo, que seja de tentação, de qualquer situação. Nós precisamos que Deus nos livre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reino, o poder e a glória pertence a Deus. E quando nós falamos amém, a palavra amém quer dizer assim, ó, que assim seja. Sabe, nós estamos concordando com tudo aquilo que foi dito, tá bom? Vamos ver outras condições para uma oração ser atendida. Nós vamos agora para o livro de Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 está escrito assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, do que adianta eu chegar para Deus sem fé e pedir as coisas sem fé? Não vai adiantar de nada. Eu tenho que ir com fé, acreditando que Ele vai me atender
me submetendo à vontade dele, porque nós não somos criancinhas mimadas, sabe? Nos submetendo porque ele sabe o que é melhor, mas na certeza de que ele vai nos atender, de que ele nos ouve, porque tem gente que fala assim, ai, minha oração não passa do teto. Deus não é surdo. Deus ouve todas as nossas orações, porém existe o momento certo e a forma certa dele responder a cada uma desses nossos pedidos. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. É uma das condições para que uma oração seja atendida, a fé. Vamos ver mais alguma coisa? Ah, o verso 15 também. Não, é isso mesmo. Vou agora, onde que eu estava? Marcos 11, 24. Marcos 11. Não. Marcos 11, 24. Deixa eu ver aqui. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes, crendo que recebeste, será assim convosco. Então, nós temos que pedir, crendo que vamos receber. Vamos ainda para mais um detalhe para uma oração ser atendida. Então, a primeira nós vimos que é ter fé, é crer. Vamos ver para uma outra? Mateus 14, 15. Mateus 6, 14, 15. Mateus 6, 14 e 15. Vamos lá? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as ofensas. Tá vendo? Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Eu preciso perdoar. Eu preciso exercitar o perdão. É a segunda regrinha aqui no nosso estudo para uma oração ser atendida. Eu preciso primeiro crer, ter fé, segundo preciso perdoar a quem tem me ofendido, quem tem me magoado, senão Deus não vai me perdoar. Vamos ver ainda em Marcos 11, 25. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas. Tem outro texto aqui nos falando sobre o perdão, da necessidade de nós perdoarmos as pessoas que têm nos magoado, que têm nos ofendido, tá bom? Vamos para Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. Ó, o que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, aquele que aqui fala de ouvir, né? Mas é no sentido de ouvir, colocar em prática a lei de Deus. Olha como é forte esse texto. Aquele que não obedece, que não coloca em prática, que não dá ouvido à lei de Deus, a sua oração é abominável. É como se é uma ofensa para Deus. Como que eu não faço a vontade dele, eu não cumpro o que ele quer, e agora vou eu pedir alguma coisa para ele? Nós diríamos assim, em tom de brincadeira, que seria muita cara de pau, não é mesmo? Eu não faço o que ele quer, não faço a vontade dele e vou pedir alguma coisa para ele. Então, aqui está nos dizendo que a oração de quem não faz a vontade de Deus, ela é abominável ao Senhor. Vamos ver mais alguma coisa aqui. 1 João 3, 22. 1 João, deixa eu ver uma aqui. Não, eu pulei um texto. Vamos para Salmo 66, 18.
Salmos 66, 18. Se no meu coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, se eu não for uma pessoa humilde, se eu for uma pessoa orgulhosa, se eu guardar isso tudo, rancor, orgulho, essas coisas no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Então, mesmo que isso exista, o que nós temos que fazer? É pedir para Ele tirar isso de nós, como já foi dito, tá bom? Para que a nossa oração seja ouvida. Vamos a mais um item aqui. 1 João 3:22. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 3:22. E aquilo que pedimos dele, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Olha, viu de novo? Aquilo que nós pedimos, nós vamos receber dele, se nós guardarmos os seus mandamentos. Mas eu vou puxar aqui, vou estudar, vou ler com vocês o 23 também, tá bom? Ora, os seus mandamentos é esse, que creiamos no nome do Filho de Deus, sendo como creiamos no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros. Percebe? Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que perdoar os nossos próximos, nós temos que ter fé, nós temos que guardar os mandamentos de Deus, e nós já conhecemos quais são esses mandamentos que nós temos que guardar, nós já sabemos. Caso você ainda não tenha feito esse estudo, vá lá na playlist, lá vai ter todos os nossos estudos, e você vai poder acompanhar, tá? E você vai ver quais são esses mandamentos, tá bom? Então é isso, nós temos que ter fé, nós temos que perdoar, nós temos que ter sinceridade e fidelidade. Sermos fiéis a Deus, para que Ele possa atender as nossas petições, os nossos pedidos. E quando nós formos orar, nós já vimos que nós devemos procurar um lugar tranquilo e falar a Deus, que sabe de tudo, sabe até dos nossos pensamentos. Não existe motivo para esconder nenhuma coisa dele. Falar para ele tudo que vai no nosso coração, pedir que ele nos ajude, para que assim nós possamos dia a dia fazermos a vontade de Deus. Porque, como eu já falei no início, não adianta nada se nós estivermos aqui estudando, estudando, estudando e não colocarmos em prática, continuarmos fazendo as coisas que não é do agrado de Deus. Porque, como eu bem falei aqui, enquanto nós não conhecemos, nós somos levados como inocentes, mas agora nós já sabemos e precisamos colocar em prática essas coisas. Nós não conhecemos o dia de amanhã, é hoje que eu tenho que chegar para Deus, é hoje que eu tenho que pedir que Ele me ajude, colocar a minha vida nas suas mãos e a minha disponibilidade de fazer a sua vontade. Passe esse vídeo para os seus amigos, para a sua família, passe esses estudos. Nós estamos numa época de pandemia, onde não é possível os estudos presenciais, que seria muito mais interessante, mas enfim, temos que agradecer a Deus porque ainda temos essa ferramenta. E fale para os outros qual é a vontade de Deus para a nossa vida e principalmente que Jesus está voltando para nos buscar. Basta olhar o contexto desse mundo como está e nós vamos ver que ele está muito perto de voltar. Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra, porque hoje nós aprendemos como falar com o Senhor, como nos comunicar, o que nós devemos fazer para que as nossas orações sejam atendidas, Pai. Não que essas orações nós vamos fazer a Tua vontade para ter méritos diante do Senhor, de forma alguma, mas apenas como filhos bondosos, que amamos ao Senhor, nós atendemos e respeitamos e obedecemos aquilo que o Senhor deixou para nós. Nós te agradecemos e pedimos que abençoe cada pessoa que assistir esse vídeo. Livre de todo mal e nos dá o seu Santo Espírito. Por Jesus, amém. E até o próximo estudo, onde nós vamos continuar aprendendo sobre a oração, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.